Oi, gente polivalente! E hoje voltaremos com a leitura de Aristóteles, Física 1 e Física 2. Estou aqui apostando, tal qual um atleta quando começa a fazer um exercício, que uma hora vai ficando mais fácil e vai fluindo mais. Eu já notei na leitura anterior que foi mais fácil, pelo menos a fluência da leitura. Então, eu acho que estou no caminho certo de manter firme e forte esta leitura aqui de Aristóteles, buscando entender as causas das coisas segundo a visão do filósofo. Então, nós paramos na semana passada no capítulo 9, deixamos aqui o capítulo 9 por iniciar, e agora a gente vai dar continuidade na leitura. Vamos ver até onde vai. Nós estamos aqui na página 57, pelo leitor de PDF. Aqui pelo leitor ele considera 412 páginas. E vamos seguindo então. Ficaremos a partir de agora 1 hora fazendo essa leitura. E nosso objetivo é pelo menos terminar a obra, né? Pelo menos terminar de ler a obra completamente. Então, seguindo lá com a nossa leitura. Capítulo 9. Aquilo que é por necessidade será que se dá sob hipótese ou de fato absolutamente? Ora, julgam que aquilo que é por necessidade se encontra no vir a ser, como se alguém considerasse que uma parede tivesse vindo a ser por necessidade. Porque as coisas pesadas são naturalmente levadas para baixo e as leves são naturalmente levadas à camada de cima, pelo que as pedras e os alicerces estariam embaixo, a terra, devido à leveza, estaria acima e ainda mais no topo, as madeiras, pois são mais leves. No entanto, é verdade que, sem essas coisas, a parede não vem a ser, mas não é devido a tais coisas que ela vem a ser, senão como que devido à matéria, ela vem a ser em vista do esconder e conservar certas coisas. Semelhantemente, em todas as demais coisas nas quais está presente o em vista de algo, elas não se geram sem os itens que possuem uma natureza necessária. Ele começou a falar um termo, vamos ver o que ele entende por necessidade, que é a minha busca, lembra disso aí nos outros vídeos. Vamos ver o que ele entende por necessidade. Mas não são devido a esses itens, a não ser como matéria, mas são antes em vista de algo. Por exemplo, por que o serrote é de tal e tal tipo? Para isso e em vista disso. No entanto, é impossível que isso, ou em vista de que venha a ser, se não for de ferro. Portanto, é necessário que seja de ferro. Se há de ser serrote e se há de se dar a função dele. Pois bem, aquilo que é necessário se dá sob hipótese, mas não como acabamento, pois é na matéria que está aquilo que é necessário. E o em vista de que está na definição. O necessário é, de certo modo, similar nas matemáticas e nas coisas que vêm a ser pela natureza. Dado que o retilíneo é tal e tal coisa, é necessário que o triângulo tenha ângulos iguais a 2 retos. No entanto, não é verdade que, visto que isto é o caso, necessariamente aquilo é o caso. Não obstante, se precisamente isto é verdadeiro, tampouco o retilíneo o é. De novo,
nas coisas que vêm a ser em vista de algo, se o acabamento há de ser ou é, também o que antecede há de ser ou é. Mas se o que antecede não for o caso, tal como lá o princípio não seria o caso, se a conclusão não fosse verdadeira. Do mesmo modo, aqui não há de ser o caso o acabamento, ou em vista de que. Pois também este último é princípio, não da ação, mas do raciocínio. Lá é princípio do raciocínio, pois não há ações. Por conseguinte, se há de existir uma casa, é necessário que tais e tais coisas venham a ser ou estejam dadas, ou que, em suma, seja o caso a matéria que é em vista de algo, por exemplo, tijolos e pedras. Se há de existir uma casa. No entanto, o acabamento não é devido a tais coisas, a não ser enquanto matéria. Tampouco é devido a tais coisas que ele viria a ser. Entretanto, se em suma tais coisas não forem o caso, nem a casa, nem o serrote poderão ser o caso. Aquela, se não houver pedras, este, se não houver ferro. De fato, tampouco lá seriam verdadeiros os princípios, se não fosse verdadeiro que o triângulo tem 2 ângulos retos. Pois bem, é manifesto que nas coisas naturais o que é necessário é aquilo a que nos referimos como matéria, bem como os movimentos dela. E ambas as causas devem ser enunciadas pelo estudioso da natureza. Mas, sobretudo, há em vista de que, pois ela é causa responsável pela matéria, ao passo que esta última não é causa responsável pelo acabamento. E o acabamento é aquilo em vista de que, assim como é o princípio pela definição e pelo enunciado, como nas coisas que resultam da técnica. Visto que a casa é de tal e tal tipo, é preciso necessariamente que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Visto que a saúde é tal e tal coisa, é preciso necessariamente que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Do mesmo modo, visto que o homem é tal e tal coisa, é preciso que tais e tais coisas venham a ser e estejam dadas. Por sua vez, se estas últimas hão de ser o caso, é preciso que tais e tais outras venham a ser. Mas, certamente, aquilo que é necessário se encontra também na definição. Pois para quem definiu que a função de cerrar é uma divisão de tal e tal tipo, esta, precisamente, não poderá ser o caso, se não dispuser de dentes de tal e tal tipo. Estes, por sua vez, não poderão ser o caso, se não forem de ferro. De fato, também, na definição há algumas partes como matéria da definição. Comentários. Bom, pelo que eu vi aqui, acredito que agora o autor, o professor que fez a obra, ele vai explicar e vai traduzir o pensamento do Aristóteles escritos ali no livro do Física 1 e Física 2. Então agora a gente vai ficar com um autor, né, que vai traduzir para nós todo o raciocínio do Aristóteles. E é interessante que agora faz sentido aqueles números, né? 184, ele vai fazer as citações fazendo referência lá atrás, tá? Então vamos lá. Capítulo 1. Agora vamos entrando nos comentários, quem sabe agora fica um pouco mais claro. A primeira sentença da física remete à noção de conhecimento científico definida nos segundos analíticos. A similaridade entre as passagens 184, 12-4 física e 71 elevado a b 9-12 segundo os analíticos
indica acordo entre ambos os textos no que concerne as condições para que um conhecimento possa ser chamado científico. Mas muitos discordariam. A teoria da ciência exposta nos segundos analíticos não seria aplicável ao domínio da natureza. De fato, há distância considerável entre tal teoria e os métodos que se encontram nos tratados de ciência natural, como História dos Animais, Parte dos Animais, etc. No entanto, embora não possam ignorar os atritos entre a teoria exposta nos segundos analíticos e as investigações empreendidas nos tratados de ciência natural, tampouco se sustenta a crença de que tais atritos seriam a expressão de incompatibilidade radical, oriunda de certo desenvolvimento intelectual. Na carreira de Aristóteles, como alega Jäger, 1923, ou talvez nem mesmo percebida por Aristóteles, como quer Leblon, em 1939. Há atritos, mas não há desacordo radical entre o modelo de ciência e sua aplicação. Bermention, 1948, página 210-5, G. Lloyd, 1990, página 33-4 e Lennox, 2001, página 7-71. Há certa diversidade terminológica entre os dois textos. Os analíticos definem o conhecimento científico apenas em termos de causas, 71b, 9-12. Mas a física acrescenta as noções de princípio e elemento. Quais são as diferenças entre esses termos? A noção de elemento aparece apenas uma vez nos segundos analíticos, mas pode-se entender que são elementos os termos intermediários, mesa, entre aspas, no 84b, 21, que permitem demonstrar que a A se atribui a C, bem como as premissas imediatas, entre aspas, protaceis, amessoi, 84 elevado a B, no 22, e mesmo termos oroi. De uma premissa indemonstrável, 84 elevado a B, 26, de modo similar, o termo princípio, arche, ou arche, não sei como é que se é italiano, não? Apesar de ser usado também em outras acepções, tem o sentido de premissas indemonstráveis. Assim, a variedade terminológica presente no início da física nada mais indica senão a pluralidade de aspectos pelos quais podemos descrever o conhecimento científico. Trata-se de um conhecimento capaz de explicar o porquê, por conhecer causas, princípios ou elementos. Estudo. Traduz a palavra métodos. Traduzir por método tem seus inconvenientes, dado que esse termo designa preferencialmente a maneira de proceder em um estudo ou tarefa. Isto é, o conjunto de regras e procedimentos que nos levam a determinado objetivo. A palavra grega, no entanto, embora possa reportar-se à noção de estudo sistemático, pautado por regras precisas, pode também indicar, de modo geral, qualquer estudo ou empreendimento de pesquisa. Devemos tentar delimitar de início também aquilo que concerne aos princípios da ciência da natureza, tá? Entre aspas. Entendemos a expressão no genitivo tes, peri, piseos, epitemes, como complemento antecipado de arcas. No entanto, talvez fosse possível ler de outro modo. Poderíamos supor que o verbo est está implícito, tomando a expressão tes, peri, physios, epistemes, como genitivo de atribuição de competência, conforme expressões bem usuais em Aristóteles, como esti tu filosofo, que se traduz por é próprio do filósofo. Compete, ou cabe, compete ao filósofo. Nesse caso, a tradução seria a seguinte: compete à ciência da natureza tentar delimitar primeiramente os pontos que concernem aos princípios. Tal entendimento do texto favoreceria a interpretação de Weiland, em 1993,
para quem caberia à física a prerrogativa de delimitar em geral os princípios filosóficos mais elevados. No entanto, mais por razões propriamente filosóficas do que gramaticais, discordamos dessa proposta. É verdade que cabe à física, quero dizer, a disciplina desenvolvida na obra intitulada Física, a tarefa de delimitar princípios, antes de ser uma disciplina científica no sentido aristotélico do termo. A física configura-se como análise filosófica das condições de possibilidades das ciências da natureza. Mas suponha-se que o alcance dos princípios delimitados pela física seja suficientemente amplo para dissolver as fronteiras entre física e metafísica, de tal modo que os princípios da física seriam, em última instância, os primeiros princípios, ainda que se admita tal interpretação, que é a de Weyland. Deve-se provar e não assumir. Como evidente que a expressão eperi physeos episteme, em 184, 14-5, remete a essa disciplina filosófica que chamamos física. Tal expressão remete antes para o conjunto das ciências particulares concernentes à natureza. Tradução acertada seria o conhecimento científico a respeito da natureza. Assim, nas sentenças iniciais da física, Aristóteles apenas pretende aplicar ao domínio mais restritivo. Aristóteles apenas pretende aplicar ao domínio mais restrito da natureza certas considerações gerais elaboradas em sua teoria da ciência, exposta no Segundos Analíticos. Todo conhecimento científico consiste em apreender as causas e os princípios. Ok. Então, para eu conhecer a verdade ou ter um conhecimento científico, eu preciso entender as causas e os princípios. Ok. Ora, também no conhecimento científico concernente à natureza, há princípios e causas. Desse modo, a análise filosófica sobre as condições de possibilidade do conhecimento nesse campo específico deve começar pela tentativa de delimitar os princípios pertinentes a este campo. Projeto de mesmo teor é proposto por Aristóteles no início de As Partes dos Animais. O termo rhodos, traduzido por caminho, poderia nesse contexto ser traduzido por caminhada, jornada. Trata-se do percurso de um itinerário de pesquisa, a rota ou jornada rumo à aquisição do conhecimento científico. Não são as mesmas coisas que são cognoscíveis para nós e cognoscíveis sem mais. São distintas as definições de cada um desses conceitos, cognoscível para nós e cognoscível sem mais? Ou não são as mesmas, extensionalmente, as coisas a que essas duas noções se reportam? Ambas as opções são aceitáveis na doutrina aristotélica, e a sintaxe da frase não dá preferência a nenhuma em detrimento da outra. Não obstante, neste contexto, a sentença de Aristóteles deve ser tomada do segundo modo, passe vixit. A mera distinção entre os conceitos é irrelevante para o argumento. E o que de fato justifica a frase anterior, que descreve o itinerário da investigação, é a constatação de que, no início de uma investigação, não são as mesmas coisas que satisfazem ambas as noções. Ou seja, as coisas que nós conhecemos no começo não são as mais cognoscíveis por natureza. Não são os princípios de uma demonstração científica. É por isso que se deve investigar. Coisas misturadas. A expressão é psyche quimena, que não é muito frequente em Aristóteles. Seus usos são, porém, elucidativos. Em Geração dos Animais, Aristóteles aplica esse particípio às cicatrizes que filhos, presumidamente conforme certos relatos, herdariam dos pais.
A figura da cicatriz seria confusa e não articulada. Sigic, rumenon, kai ou tromenon, to, grama. Compare-se com a história dos animais em Geração dos Animais. O termo remete à confusão resultante da sobreposição de canais de secreções por serem compactos e brotarem de um mesmo ponto. Eles são difíceis de discernir, ver também História dos Animais. Já em História dos Animais 494-32, Aristóteles afirma que em alguns animais são confusos. Psique, quimena. Os lados que se designam atualmente como traseiro, dianteiro, etc., em todas essas ocorrências, nos tratados biológicos, o termo remete a algo confuso, não delimitado, não discernido, sobreposto. Nas duas éticas, o advérbio derivado desse particípio é usado para descrever confusões concernentes a noções de hábitos e linguagem. Em Ética a Nicômaco, 1145 elevado a B16, psiquequimenos remete à confusão entre as emoções de incontinente e intemperante. Em Ética a Eudemo, talvez tenhamos o uso que mais se assemelha à passagem do início da física. Aristóteles afirma que a clareza é acessível para os que tomam como ponto de partida as coisas mais cognoscíveis entre as que se costumam dizer de modo confuso. Psique, que menos. Parece remeter ao estado confuso em que se encontram nossos conhecimentos ordinários e habituais antes do trabalho de elucidação conceitual e descoberta das causas. Eu vou registrar aqui esse legal. Em diversas passagens, as mais relevantes são, segundo os analíticos, aí tem aqui 71 elevado a B, e Metafísica, 1029. Aristóteles distingue entre o que é mais conhecido por nós, Gnorimum enim, e o que é mais conhecido por natureza, Gnorimum physei. Apesar de discrepâncias no vocabulário, Aristóteles tem visão coerente sobre o assunto. Ver Constant, 1975, e Bolton, 1991. Tratamos desse problema em Young Johnny, 2001, e segundo os analíticos, 71 elevado a B. Aristóteles afirma que o particular Carte Recaston é mais cognoscível para nós em oposição ao universal, que é mais cognoscível por natureza, ou sem mais, haplos, expressão que nesse contexto equivale a physei, justamente o contrário do que ele afirma no início da física. A solução dessa aparente contradição requer, além da distinção de uso dos termos envolvidos, Catolou e Recaston, a devida compreensão do sentido de gnorimon e gnorimoteron. O adjetivo gnorimon significa conhecido ou cognoscível, suscetível de ser conhecido. Mas essa noção de cognoscibilidade comporta aspecto que se mostra com toda clareza na forma comparativa e na superlativa do adjetivo. Gnorimoteron, dessa forma, o termo não significa apenas aquilo que é mais facilmente reconhecível, mas também aquilo que é princípio para o reconhecimento de outras coisas. Segundo os analíticos 72, 29 e 32, ver também Metafísica 993. É plausível supor que Aristóteles use o sentido 1 para delimitar o que é mais cognoscível para nós e o sentido 2 para delimitar o que é mais cognoscível por natureza. No entanto, é o sentido 2 que predomina na oposição entre para nós e por natureza.
Por um lado, aquilo que é mais cognoscível para nós é aquilo a partir de que podemos descobrir as causas. Já aquilo que é mais cognoscível por natureza é aquilo pelo que outras coisas podem ser explicadas de modo apropriado. Em outras palavras, o mais cognoscível para nós é o princípio da descoberta. O mais cognoscível por natureza é o princípio da demonstração, que explica os fatos por suas causas apropriadas. As evidências para esse sentido de Gnorimoterum estão em segundos analíticos, principalmente nas linhas 29 e 30, assim como em metafísica. No primeiro texto, Aristóteles afirma que aquilo em virtude de que um F é o caso mais F. No segundo texto, afirma que aquilo em virtude de que a denominação F, que lhe é sinônima, lhe atribui as demais coisas. É ele próprio mais F que as demais coisas. Por exemplo, o fogo é o mais quente, pois ele é a causa do calor para as demais coisas. Por conseguinte, o mais verdadeiro é aquilo que é a causa pela qual as demais coisas são verdadeiras. Podemos aplicar essa regra a Gnorimon de dois modos. A, aquilo em virtude de que X passa a ser conhecido por nós é mais cognoscível do que X. B, aquilo em virtude de que X passa a ser conhecido por natureza, isso é, conhecido cientificamente, é mais cognoscível do que X. No caso A, temos aquilo que é mais cognoscível para nós. No caso B, temos aquilo que é mais cognoscível por natureza. Sobre a determinação extensional dos casos A e B, Aristóteles também é coerente. Mais cognoscível para nós, que serve como princípio da descoberta, são os fatos particulares apreendidos pelos sentidos. Ok. Apreendidos, tudo aquilo que eu apreendo pelos sentidos. Beleza. Por outro lado, aquilo que é mais cognoscível por natureza e serve como princípio da demonstração são as definições primeiras. Essas definições são universais, de acordo com a terminologia proposta em segundos analíticos, mas de acordo com a terminologia de Física 1, essas definições seriam antes os particulares obtidos pela análise de um universal confuso e genérico, o qual, em Física 1 representa aquilo que é mais conhecido por nós e fornece ponto de partida para a investigação das causas. Para maiores detalhes, ver Mangione. Tá bom. É importante notar que os termos Cthulhu e Cate Recastum estão longe de ter sentido unívoco nos textos de Aristóteles. Na oposição entre Cthulhu e Cate Recastum, o primeiro termo sempre designa um domínio mais amplo, Cthulhu, por oposição ao domínio mais restrito, designado pelo segundo termo. Mas essa oposição nem sempre remete ao contraste entre noções universais, presentes na alma, e coisas particulares, dadas aos sentidos. Às vezes, essa oposição se encontra em nível mais genérico, de tal modo que Cthulhu designa uma classe mais ampla por oposição a outra classe, igualmente universal, porém mais restrita, designada por Tocat Recastum. Além do mais, Cthulhu tem alguns sentidos mais restritos. Em segundos analíticos, o termo designa um tipo de predicado que se atribui coextensivamente a seu sujeito em virtude das características essenciais do sujeito. Para aqueles que a discriminam, entre aspas, não é necessário nem conveniente supor que diarose
Diaroise tem o sentido estrito de dividir, isto é, dividir os universais genéricos em suas espécies através das diferenças apropriadas. O termo diaroise, vamos lá, diarouse pode ser também esse sentido, mas aponta em geral para procedimentos de discriminação de elementos, pelos quais um todo passa a ser conhecido conforme a articulação das suas partes. Aqui já tá cara de método, né? Esse procedimento pode ser a divisão do gênero em espécies através das diferenças, mas pode ser também a discriminação de partes constituintes. Na verdade, se entendemos que parte pode remeter tanto aos elementos físicos como aos elementos lógicos de um todo, podemos dizer que a divisão consiste justamente na discriminação das partes de um todo. A compreensão deste assunto depende de modo pelo qual se entende o tipo de explicação científica que Aristóteles concebe como adequado ao domínio dos entes naturais. Ou Aristóteles se contenta com o tipo de definição que predomina em contextos dialéticos, segundo o qual algo está bem definido se for classificado adequadamente por seu gênero e sua diferença específica. Ou Aristóteles requer que os entes naturais sejam definidos segundo um modelo ilemórfico funcional. Aristóteles reconhece esses dois modelos de definição. O problema consiste em saber como ele concebe a relação entre ambos. Em Angione, 2001, tratamos desse assunto com mais detalhe. O ponto essencial consiste no seguinte: o processo heurístico sugerido em Física 1 conforma-se às reflexões apresentadas em Segundos Analíticos 2.8 sobre o processo de investigação pelo qual se passa do pré-conhecimento ordinário ao conhecimento científico das causas. O conhecimento previamente disponível consiste na apreensão do objeto sob descrições genéricas suficientes para sua identificação inicial, mas incapazes de explicar suas características essenciais. A investigação científica deve buscar discernir e articular as partes implícitas na descrição genérica ou os elementos de causas que, para além da identificação preliminar do objeto, explicam suas características essenciais. Em Segundos Analíticos 2.8, a investigação científica, a partir de conhecimentos previamente disponível, é descrita como investigar uma coisa já dispondo de algo que lhe pertence. Ou seja, dispondo do conhecimento de que a coisa existe, conhecimento do hot est, e também já conhecendo algum elemento de sua essência, ou seu o que é, a investigação almeja superar esse conhecimento prévio de que a coisa existe, garantido por certas características já conhecidas da definição da coisa, ou por certas descrições suficientemente eficazes para identificar a coisa, e atingir a definição plena que diz o que a coisa essencialmente é e por que ela é tal como é. Em Ética a Eudemo, 1220, 15.6, Aristóteles pronuncia-se de modo semelhante. É preciso investigar, já dispondo de algo, e contesti, algo que, embora verdadeiro, ainda não está claramente articulado. Por exemplo, saber que a saúde é a melhor disposição do corpo, ou saber que o corisco é o mais escuro entre os que estão presentes na ágora. Não sabemos, nessas condições, qual é a definição completa da saúde, tampouco sabemos suficientemente quem é corizo. Ti recateram, tonton ou quismen. Não obstante dispor-se de tal modo, com tais conhecimentos prévios, é propício, pro ergo, para conhecer o que é cada um deles, a saúde e o corisco. Não faz sentido falar em conhecimento científico sobre o indivíduo, corisco, mas mesmo assim esses exemplos são bem elucidativos. Por um lado é o universal, no sentido pretendido em
184 elevado a 23. O conhecimento de que a saúde é a melhor disposição do corpo, assim como o conhecimento de que o trovão é o estrondo da nuvem. Por outro lado, é particular no sentido pretendido. 184, 24, o conhecimento de todas as características necessárias suficientes para a definição completa da saúde, assim como o conhecimento de que o trovão é o estrondo da nuvem devido à extinção do fogo. Por analogia, é universal, nesse mesmo sentido, o conhecimento meramente genérico de que o corisco é o mais escuro, ao passo que seria particular o conhecimento das características capazes de responder suficientemente à pergunta: quem é corisco? Foi a primeira pergunta que eu pensei: quem é corisco? Assim, a tarefa de investigação científica, que indo além da identificação preliminar da coisa, busca discernir as partes implícitas em sua descrição genérica e ou os elementos e causas que forneçam a sua definição completa e expliquem por que ela é tal como é. Pode ser entendida de dois modos. Por um lado, ao vir a saber da existência de certa espécie de animal, reconhecemos-la através de alguma descrição genérica, a qual, somados a algum signo de lacuna, que representa a ou as diferenças a serem descobertas, ou a ser descoberta. Reconhecemos-lo como certo animal quadrúpede, por exemplo, assim, de certo modo, trata-se de dividir o gênero em especificações ulteriores. Por outro lado, podemos imaginar também situação semelhante à primeira, envolvendo a apreensão do que é um produto qualquer como a casa. Sabemos previamente que uma casa é um conjunto de tijolos, ladrilhos e outros materiais. Dispomos de tal e tal maneira, ou seja, sabemos que a casa consiste em certa matéria, com tais e tais características. No entanto, enquanto não soubermos por que a matéria da casa deve necessariamente ser desse tipo e exibir tais e tais propriedades, ainda não sabemos plenamente o que é a casa, nem podemos explicar por que uma casa é precisamente uma casa. Temos de descobrir a causa que explica por que a casa consiste necessariamente em tais e tais materiais com tais e tais características. Às vezes, trata-se até mesmo de descobrir de modo mais detalhado quais são as tais e tais características que acompanham necessariamente a matéria da casa. Assim, não se trata de dividir o gênero em especificações ulteriores. Trata-se de encontrar a forma, isto é, a característica decisiva e preponderante pela qual se explicam as demais características, já conhecidas previamente, pelas quais reconhecemos ordinariamente uma casa. O modelo para esse tipo de explicação científica será dado pela teoria ilemórfico-funcional, na qual a forma desempenha papel teleológico. A forma é concebida como função que explica a necessidade das outras características. As denominações em relação à definição, a relação entre onoma e logos, poderia ser pensada como relação entre termo definiendum e enunciado definins. No entanto, esta última relação não pode ser entendida de acordo com o propósito do argumento, como exemplo de relação entre um conhecimento preliminar ainda confuso e um conhecimento propriamente científico. O enunciado definitório em seu todo, x é tal e tal coisa, consiste em asserção de identidade entre definiendum e definins, e expressa conhecimento científico. Por outro lado, tampouco podemos pensar que se trata da relação entre um termo ambíguo e a definição de seus diversos sentidos, como sugere Ross, 1936, página 458. Na verdade, o onoma não designa aqui o sinal linguístico que usualmente pomos entre aspas. O onoma designa nesse contexto a denominação, isto é, o fato de um termo qualquer denominar certa coisa, ou, em outras palavras, nosso uso de um termo para denominar certa coisa. Ross, 1936, página 457. Antes de enveredar por comentários que parecem perder de vista o horizonte do argumento, sugere a direção correta para compreender o exemplo. Trata-se do uso do termo com conhecimento genérico das características que ele designa.
Trata-se da designação que ocorre de modo eficaz na linguagem ordinária, a qual Aristóteles opõe à definição em sentido estrito. Tomemos como exemplo o uso ordinário do termo trovão. Tal termo, nesse uso, expressa estrondo na nuvem, segundo Analíticos 93.22-3, e identifica de modo eficaz uma classe de objetos, mas não especifica sua essência, na medida em que não discrimina a causa que explica a conjunção das propriedades que os constituem. A essa mera denominação que ocorre no registro da linguagem ordinária e utiliza como critério apenas certas propriedades presentes na coisa denominada, opõe-se à definição, que ocorre no registro da linguagem científica e deve enumerar todas as propriedades relevantes à essência da coisa denominada e explicar por que tal coisa apresenta necessariamente tais conjunções de propriedades. Para sentido similar de onoma, ver Metafísica 1006-30, embora a interpretação de tal passagem seja bem controversa, desenvolvi meu ponto de vista em Angione, 2006, a página 48-53. Entre aspas aqui, também crianças inicialmente, o exemplo da criança como o exemplo da definição do círculo ilustra a passagem de um conhecimento preliminar confuso para um conhecimento científico. Inicialmente, as crianças concebem apenas as características genéricas que todos os homens têm em comum com o pai, assim como as características genéricas que todas as mulheres têm em comum com a mãe. Mas depois distinguem as características próprias de cada um deles, isto é, do pai e da mãe, pois Hecateron reporta-se a noção de pai e a noção de mãe. Talvez a lição Hippolambanei, atestada pelo manuscrito 1 e pela versão árabe e latina, seja preferível a Prosagoreunei. Lição adotada por Becker e Ross. Não parece muito exato dizer que as crianças chamam todos os homens de pai e todas as mulheres de mãe. Parece mais correto dizer que elas concebem todos os homens conforme as características que lhe partilham em comum com o pai. Se com a lição adotada por Becker e Ross admitimos que a criança realmente usa o termo pai para designar todos os homens, a simetria com o exemplo do círculo se esvai por completo. O uso ordinário do termo círculo é razoavelmente eficaz para identificar corretamente os objetos que, no nível da língua comum, merecem essa designação, e trata-se apenas de acrescentar critérios mais precisos que permitam definir o termo. Não se trata de corrigir e retificar critérios inadequados que comprometessem a correção do uso denominativo do termo, ainda que possa haver certa incorreção nos critérios implícitos no uso ordinário do termo. Essa incorreção não compromete a eficácia do uso do termo para designar objetos. Já no caso da criança que usasse o termo pai para denominar todos os homens, temos um uso totalmente incorreto do termo, orientado por critérios também incorretos que deveriam ser corrigidos. No entanto, talvez não seja necessário supor que Aristóteles pretendesse haver perfeita simetria entre os dois exemplos que ilustram seu ponto. Poderíamos manter com Becker e Ross a lição Prosagoreuei e admitir que o exemplo da criança ilustraria caso mais extremo que o exemplo do círculo. Este último ilustraria o caso em que seria necessário apenas dividir, distinguir e acrescentar critérios, para passar de um universal genérico confusamente concebido para uma determinação plena de todas as diferenciações nele envolvidas. Já o exemplo da criança ilustraria o caso em que seria necessário não apenas distinguir e diferenciar, mas também corrigir e retificar critérios errôneos anteriormente assumidos no uso denominativo de um termo qualquer. E, de fato, a investigação científica no domínio dos entes naturais oferece esses dois tipos de situação. Em todo caso, a expressão Diorisei Hecateron
não quer dizer que a criança passaria a discriminar corretamente entre todos os homens que chamava de pai e entre todas as mulheres que chamava de mãe. Seu verdadeiro pai e sua verdadeira mãe. Tampouco quer dizer que a criança passaria a discernir corretamente cada homem e cada mulher que antes designava pai e mãe. Isso exigiria recastum no lugar de hecateron. A expressão quer dizer que a criança passa a discernir de modo mais correto os critérios pelos quais seu pai é precisamente seu pai, bem como os critérios pelos quais sua mãe é precisamente a sua mãe. Disso resulta que a criança passa a discernir mais adequadamente os seus pais, diferenciando-os dos demais homens e mulheres que antes chamava de pai e mãe. Assim, tal como o advérbio adioristos, em 184, apontava para o modo de denominação que ocorria sem definição satisfatória de seus critérios. De maneira similar, o verbo diorisei agora aponta para a delimitação correta dos critérios para o uso denominativo dos termos pai e mãe. Capítulo 2. O capítulo estrutura-se do seguinte modo: Aristóteles menciona diversas soluções que outros filósofos teriam proposto para o problema dos princípios pertinentes ao conhecimento da natureza. Em seguida, passa a discutir a que foi mencionada em primeiro lugar, a posição eleática, que teria afirmado que o princípio é um só imóvel, não suscetível ao devir. A discussão da tese eleática ocupa boa parte do capítulo. Antes dessa discussão, no entanto, Aristóteles, movido talvez pela peculiaridade da tese eleática, oferece importantes elucidações sobre as divisões de responsabilidades na discussão dos princípios. O trecho 184, 25-185, 20, fornece bons elementos para compreender de que modo Aristóteles demarcou as fronteiras entre o conhecimento científico, a discussão dialética e a discussão filosófica. Após essas considerações decisivas para compreender o estatuto da discussão, das discussões que Aristóteles empreende na física, inicia-se a discussão detalhada das teses eleáticas, a qual se conclui no capítulo seguinte. Para fins de discussão de aporética, Aristóteles formula alternativas sobre o número e o tipo de princípios no âmbito dos entes naturais. As alternativas são as seguintes. 1. O princípio é um só. 1.1. Imóvel. 1.2. Suscetível de movimento. Tá. Então, o princípio é ou é imóvel ou é suscetível de movimento. 2. Os princípios são mais de um. Ou são limitados, 2, 3, 4, outro número. 2.2. Ilimitados, 2.21. Diferenciados pela figura como Demócrito propôs. 2.2.2. Diferenciados em forma. 2.2.3. Contrários entre si. Não são óbvios os critérios desse mapeamento de opções. Porque, por exemplo, a bifurcação entre imóvel e suscetível de movimento não se aplica à alternativa 2, mas somente à primeira. Okay. O mais provável é que Aristóteles registra apenas alternativas dadas historicamente, isto é, representadas por algum predecessor, pois apenas elas seriam relevantes na discussão que se segue. Compare-se com o relato sobre os predecessores em Metafísica 983 elevado a b. 18.984, 16. Na metafísica, a perspectiva é outra. Não se trata de determinar apenas o número dos princípios, mas também os princípios de causa que os predecessores teriam alcançado. Hoi physicoi, os estudiosos da natureza, entre aspas. É uma denominação pela qual Aristóteles frequentemente se refere a filósofos antigos, hoje conhecidos como pré-socráticos. O termo fisiologoi pode ser traduzido do mesmo modo, os estudiosos da natureza, os que estudam a natureza. Presta-se a esse mesmo uso. Aristóteles não inclui os eleáticos sob essa designação, por julgar que suas teses nem sequer diziam respeito à natureza. Mas, como até mesmo Parmênides se permite falar da natureza na via da opinião,
e parece até mesmo ter proposto a contrariedade quente-frio como princípios dos entes naturais, ver metafísica, nada impede que, em certos contextos, também os eleáticos se vejam incluídos no rótulo dos estudiosos da natureza. Ross, 1936, página 459-60, argumenta em favor da correção proposta por Thorstrick, que lê Diaphorosas, depois de Schematide. Creio que a correção é dispensável, embora seja correto o resultado a que se chega por meio dela. Ela é dispensável porque o leitor do texto grego pode muito naturalmente compreender que o particípio diaphorosas, depois de eidei, se encontra antecipadamente implícito em schemati. Ta onta. Neste contexto, tem sentido similar a to on, em Metafísica 1028, elevado a B4. De acordo com o aspecto durativo do verbo einai, em oposição a gnestai, to on, ta onta, designa as coisas que realmente são, isto é, as coisas que permanecem as mesmas, sob a modificação dos fenômenos que percebemos. Ver segundo os analíticos 100, tésima 9. No trecho da Metafísica, Aristóteles sugere certa equivalência entre sentido de on e ousia. Na física, esse sentido forte de ta onta se aproxima das noções de princípio e elemento. Em ambos os contextos, é nesse sentido restrito de onta que permite a Aristóteles estabelecer um elo comum entre as investigações de seus predecessores e sua própria investigação. Lemos com Becker o texto do manuscrito E, Proton Cetulci. O texto assumido por Ross inclui a correção proposta por Bonitz, Proton Cetulci, no lugar das lições transmitidas nos códices. A correção de Bonitz dá sentido bem claro ao argumento. Investigam se são um ou muitos os itens primeiros de que consistem os entes. A lição dos manuscritos, seja a de E, Proton, Cetulci, seja a de Figi, Cetulci, Proton, resulta em sentido diverso. Investigam em primeiro lugar se é um ou são muitos os itens de que consistem os entes. É óbvio que o advérbio próton, em primeiro lugar, não tem, neste contexto, valor de descrição histórica no procedimento dos fisiólogos. O advérbio apenas assinala a prioridade lógica do problema da unidade ou pluralidade dos princípios, em relação ao problema da limitação de uma eventual pluralidade, para saber se são limitados ou ilimitados. É preciso ter decidido antes que os princípios são muitos e não um só. Estai, lição do manuscrito 1, é digna de consideração, pois o futuro pode expressar ao mesmo tempo possibilidade e normatividade. Não mais, poderia haver argumentação para geômetra, isto é, a argumentação não lhe seria possível, na medida em que ele é precisamente geômetra, nele seria recomendada ou prescrita. Aristóteles remete a uma divisão de responsabilidade que, embora seja controversa em seus detalhes, é clara em várias passagens de sua obra. De um lado, compete a cada ciência discutir seu assunto particular, pelos princípios próprios pertinentes a ele, deixando de lado tudo o que transborda os limites do gênero que lhe interessa. De outro lado, pelos princípios comuns às diversas ciências, o dialético pode testar pretensões de conhecimento científico, e assim auxiliar o cientista na organização do discurso científico. Refutações sofísticas, segundo analíticos. Enquanto o filósofo deve conhecer a necessidade dos princípios comuns usados na crítica dialética, Metafísica 1004, segundo analíticos, vejamos o que Aristóteles diz em segundo analíticos 1:12 sobre essas questões pertinentes à geometria, deve-se sustentar argumentações a partir dos princípios e conclusões geométricos,
mas, sobre os princípios, o geômetra, enquanto geômetra, não deve sustentar a argumentação, semelhantemente nas demais ciências. Portanto, não é qualquer questão que deve ser perguntada para cada conhecedor. Tampouco se deve responder a tudo que lhe foi perguntado sobre cada assunto, mas apenas a questões circunscritas à ciência. Ver também metafísica, as partes dos animais, refutações sofísticas. Os pontos controversos nessa divisão de responsabilidade consistem nas fronteiras que demarcam a dialética e a filosofia. Para discussões detalhadas sobre a relação entre filosofia, dialética e ciência, ver Irving, Barnes, Bolton, Brunschwig, Nussbaum, Cooper, Berti, Hamelin, Munoz, Zingano e Porchat. A expressão passion koines epistemes é bem vaga e não permite discernir se Aristóteles se refere a uma eventual ciência que fosse comum a todas ou aquela ciência que ele positivamente julga ser comum a todas. Algumas passagens, segundo analíticos, permite presumir que Aristóteles remete a uma disciplina que, sem ter a capacidade de deduzir os princípios próprios de cada ciência, até mesmo sem ter conhecimento desses princípios próprios, se responsabiliza por discutir os princípios comuns dos quais todas as ciências dependem. Conforme a doutrina dos segundos analíticos, ratificada por diversas declarações na metafísica, os princípios comuns, em vez de informarem sobre características de primeira ordem de cada assunto particular, dizem respeito a características de segunda ordem, comuns a todos os assuntos, ou a certo gênero de assuntos. Eles não são premissas presentes nos silogismos de cada ciência particular, mas regras com as quais esses silogismos necessariamente devem concordar. O argumento de Aristóteles é elegante e sumário. Faz sentido falar em princípios apenas se pressupomos que há principiados, isto é, coisas de que os princípios são princípios. Falar em princípios pressupõe uma pluralidade mínima, envolvendo o próprio princípio e aquilo que é principiado. Assim, se não há pluralidade do modo como os eleáticos propõem, nem sequer é lícito falar em princípio. Afirmar que há apenas um e um desse modo é incompatível com qualquer tese sobre princípios. Weiland analisou essa passagem com esmero. A expressão logou-reneca ou equivalentes é usada em passagens da metafísica para demarcar pejorativamente o nível em que se instala a discussão de teses sofísticas. Trata-se de discussão que, em vez de se ater às diferenças relevantes para o assunto em pauta, se atém a dificuldades suscitadas por um mau uso da linguagem. Ou trata-se de discussão em que se debatem teses articuladas apenas da boca para fora, teses às quais o interlocutor não dá e não poderia dar real assentimento. Sofistas. Em tópicos 100 elevado a b 23.5, Aristóteles define argumento erístico do seguinte modo: é erístico o silogismo que procede de opiniões, que aparentam ser aceitas, mas não são, bem como aquele que aparenta ser silogismo e procede de opiniões aceitas, ou de opiniões que aparentam ser aceitas. A diferença entre esses dois tipos de argumento erístico é elucidada logo depois. O primeiro tipo de silogismo erístico que foi mencionado pode ser chamado, de fato, silogismo. Já o segundo pode ser chamado silogismo erístico, mas não silogismo, porque aparenta concluir silogisticamente, mas não conclui. O primeiro tipo de argumento erístico é um silogismo válido, e seu único vício consiste em tomar como se fosse aceita uma proposição que, na verdade, não é aceita, apesar das aparências. Já o segundo tipo de argumento erístico, quer tome como premissa uma opinião realmente aceita, quer uma opinião que apenas aparenta ser aceita, mas não o é. Não se apresenta como um silogismo válido.
É óbvio que o segundo tipo é mais desqualificado. O caráter erístico do primeiro não é lógico, mas epistemológico. Não assenta no próprio procedimento silogístico, que está formalmente correto, mas na insuficiência da discussão de suas premissas. Imaginemos uma premissa que, apesar de aparentemente ser bem aceita, não o é. Tal aparência pode provir da indistinção dos diversos sentidos do termo usado na proposição. Pela imprecisão terminológica, o debatedor erístico leva o interlocutor a admitir uma premissa que, na verdade, ele não admitiria sob a devida análise. É o caso da premissa: todos os opostos têm um intermediário. Um interlocutor inadvertido, levado pela verve do sofista, ou mesmo pela pressa na discussão, poderia associar a opostos exclusivamente às relações de contrariedade, esquecendo-se das outras relações de oposição. Deste modo, tomar a sentença como opinião aceita. Um interlocutor interessado na clareza do debate empregaria um instrumento dialético fundamental, a distinção dos vários sentidos de uma expressão. No caso, a expressão opostos, ao passo que o debatedor erístico deixaria que tal polissemia passasse despercebida, no intuito de refutar o adversário, vencer a discussão e adquirir, assim, a aparência de sábio. Essa desonestidade dá a tal debatedor o seu caráter erístico. É fundamental discernir em qual desses tipos de argumento erístico Aristóteles enquadra os argumentos eleáticos. A descrição usada para comentar o caráter erístico dos argumentos de Melisso e Parmênides, em 185, 9 e 10, sugere que Aristóteles considera ambos os tipos, por um lado, assumem premissas falsas que aparentam ser verdadeiras e, por outro, não concluem. Isto é, não raciocinam corretamente, não produzem uma inferência válida. O termo asilogistoi aplica-se a argumentos não válidos. Que cometem erro lógico. Aristóteles jamais diz que um argumento é assilogistos ou assimperantos, sem conclusão. Se sua conclusão for falsa, mas derivada corretamente das premissas. Entendi. Para complicar ainda mais, Aristóteles menciona a quadratura do círculo pelas secções, ou luas, por oposição à quadratura de antifonte. Para discussões desse assunto controverso, ver Head, 1921, página 221-2 e Dorion, 1995, página 282, 5 e 289 a 92. Ah, agora entendi esse 5. Agora eu entendi. 282-5 quer dizer de 282 até 285. A gente vai deduzindo. Ó, o cérebro vai ficando mais... A primeira parece encaixar-se no tipo de paralogismo que no início dos tópicos não foi classificado como silogismo erístico. O paralogismo, que embora parta de princípios adequados ao assunto em questão, seleciona uma premissa falsa. Mas em refutações sofísticas... Ai, que interessante. Refutações sofísticas, olha só, 171. Ironia das bibliografias. Aristóteles parece acrescentar outro tipo de argumento erístico, que se aproxima desse tipo de paralogismo. De um lado, os dois tipos de silogismo erístico mencionados no início dos tópicos são agrupados sob uma rubrica comum. Os silogismos aparentes, a respeito dos quais a dialética é uma arte da crítica, mesmo quando a conclusão é verdadeira. 171 elevado a b, de 8 a 10. Trata-se dos silogismos que nos iludem quanto a uma premissa falsa, assumindo-a como verdadeira, ou incorre um erro formal.
mas, de outro lado, há os silogismos que parecem ser degenerações dos paralogismos considerados em 101, de 5 a 7. Eles não se conformam ao procedimento adequado ao assunto, mas parecem ser paralogismos de acordo com a técnica relevante. Assim também é erístico o argumento que, resultando em conclusão falsa, como o paralogismo que parte de princípios adequados, parece ser concernente ao assunto em questão, peritonde. Mas não é. Não se conforma aos princípios adequados ao assunto, kata tu pragma. É sem dúvida nesse terceiro tipo de silogismo erístico que se encaixam a quadratura do círculo proposta por Brisão e a quadratura de antifonte. Ambos teriam proposto um tipo de quadratura que, diversamente da quadratura por secções ou por luas, não assume como premissa princípios adequados ao assunto, embora pareça fazê-lo, mas esse assunto é bem controverso. Verhef e Dorian. Assim, parece haver 3 tipos de argumentos erísticos. Aqueles que são formalmente inconcludentes. 2, aqueles que se valem de premissas que apenas aparentam ser verdadeiras, mas não são. E 3, aqueles que, embora formalmente válidos e com proposições verdadeiras, aparentam ser apropriados ao assunto, mas não são. Como afirma Schreiber, 2003, página 175, silogismo aparente e, portanto, silogismo erístico ou sofístico, em sentido amplo, designa qualquer argumento silogístico que parece cumprir certas condições que, na verdade, não cumpre de fato. Ver, no mesmo sentido, Dorian, 1985, página 280 a 281. Note-se que, apesar de, às vezes, distinguir entre erísticos os que querem a vitória a qualquer custo e sofistas os que ganham dinheiro pela aparência de sabedoria, como em Refutações Sofísticas 171, elevado a B, 2534. Aristóteles muitas vezes usa ambas as denominações de modo indistintivo. Indistinto. Ver Schreiber, 2003, página 1756 a 176. Nessa perspectiva, são 3 as acusações contra os argumentos eleáticos. 1. Ainda que se apresentassem como inferências formalmente válidas, eles chegam a conclusões falsas, a partir de premissas falsas, assumidas como se fossem verdadeiras e bem aceitas. 2. Tais argumentos seriam falácias, erros formais na inferência das conclusões. 3. Tais argumentos seriam paralogismos que assumiriam premissas não apenas falsas, mas totalmente inadequadas ao assunto em questão, embora aparentemente adequadas ao assunto. Não há dúvida quanto à primeira acusação, pois Aristóteles afirma que assumem falsidades. Já a segunda acusação é garantida pelo uso do termo inconcludentes. A silogistoi. Aristóteles tende a afirmar que um silogismo não válido, que comete erro formal ao pretender concluir, não é um silogismo. Assim como tende a usar o termo silogismos, sem mais, para designar apenas silogismos formalmente válidos. Daí, infere-se que asilogistos é um atributo aplicável propriamente ao silogismo aparente, em que há erro formal na inferência da conclusão. Ver uso de asilogistos em retórica 140, 9, 13, 1403, de 4 e 11, e refutações sofísticas. 167 elevado a B, 34, 168, 21. Quanto à terceira acusação, podemos entender que a tese de que o princípio é imóvel, embora aparentemente apropriada a uma discussão sobre princípios e sobre princípios dos entes naturais, não é apropriada ao assunto em foco. Falar em princípios já pressupõe uma pluralidade, e falar em princípios dos entes naturais já pressupõe um movimento. Por indução é a opção já tradicionalmente consagrada para traduzir o termo epagogé, embora tenha inconvenientes. Não há melhor opção disponível a não ser paráfrases longas como a Survey of Particular Cases, no Charton, ou a Survey
of instances, the water field. Aristóteles usa esse mesmo termo para se referir a procedimentos bem distintos, que passam do domínio estritamente lógico para o psicológico. Indução é uma forma de argumento delimitada em tópicos, 105, de 13 a 16. Por oposição ao silogismo, trata-se de uma generalização pela qual se passa de duas ou mais premissas particulares sobre sujeitos congêneres ou análogos a uma proposição universal, para outro sentido de epagogé. Ver primeiros analíticos. O termo tem acepções mais latas em Aristóteles, as quais, longe de serem compatíveis entre si, parecem remeter apenas aos aspectos diversos de um mesmo procedimento. A epagogê seria o processo pelo qual, a partir de dados particulares, disponíveis na experiência ordinária ou colhidos por observação cientificamente interessada, se chega, por comparação das semelhanças, a uma noção universal. Em todo caso, o assunto é controverso. Voltando. Em todo caso, o assunto é controverso. Para análise detalhada do problema, ver Hamlin, Engberg, Peterson, Intica. Traduzir quinomena por suscetíveis de movimento, porque Aristóteles não quer dizer que, 1. Todas as coisas naturais se encontram em movimento e nem que 2. Entre as coisas naturais há algumas que se encontram em movimento. Ainda que essas duas teses foram qualificadas pelos advérbios agora ou sempre, não teríamos a tese que Aristóteles pretende ter como assegurada contra a posição eleática. O presente no grego clássico, seja em verbos conjugados, seja nos particípios, seja no infinitivo, pode exprimir coisas bem diversas, como ocorre em línguas modernas. A pode ser entendido como presente contínuo, que se refere a uma ação que transcorre simultaneamente ao tempo em que se fala. B pode exprimir uma suscetibilidade geral, ou seja, uma relação disposicional que é, em geral, verdadeira, ainda que não esteja dada efetivamente no momento em que se fala. Há ainda outros usos do presente, mas os dois mencionados bastam para compor o contraste relevante à compreensão do argumento. Se tomássemos o presente conforme o sentido A, teríamos as teses 1 e 2, mas o contexto indica que o correto entendimento do particípio presente, quinomena, se dá conforme ao sentido. B. Ele exprime uma suscetibilidade de disposição, como Charton traduziu, subject to change. Bom, eu estou aqui na página 82, tá? Eu vou interromper aqui a leitura. Nós já ficamos 1 hora. Começo a perceber que parece que se tivesse lido primeiro as observações ou os comentários do autor em relação ao pensamento de Aristóteles, talvez ficasse mais fácil quando a gente lê depois o Aristóteles, não sei. Eu vou sentir a necessidade de voltar a ler para entender a crítica que Aristóteles estava fazendo aos eleáticos. Agora ficou claro que ele estava falando aquilo que a gente já sabe sobre os sofistas, né? Que os sofistas, eles, vamos dizer assim, distorcem, eles aniquilam a verdade, né, para poder ganhar num debate. Eles eram pagos para isso. Então, vamos chamar aí os velhos políticos ou os atuais jornalistas, talvez, sem querer, né, colocar ninguém aí, ver que parece que as coisas são meio parecidas. Passando o tempo, as coisas ficam muito parecidas, né? Sofistas existem ainda, mas brincadeiras à parte, né? Só para descontrair um pouco. Me parece mais interessante ler o comentário do autor em relação ao pensamento aristotélico e depois ler o texto do Aristóteles. Me pareceu mais interessante, não sei. Eu vou reler, quer dizer, já que está no canal já a Física 1 e 2, eu já li, então eu vou ouvir, reler e refletir sobre
essa detalhamento, né, que o autor faz na observação. Então, eu vou parar por aqui, página 82. Nós voltaremos semana que vem, dando continuidade nessa leitura de Aristóteles. Agora já estamos direto na análise de Aristóteles, proposta pelo autor do livro. E semana que vem voltamos, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima leitura.